Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E hoje nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma maneira diferente da gente ler a Bíblia, que é uma maneira que a gente não está acostumado, que é uma maneira mais simbólica, é uma maneira mais secreta, e por isso também uma maneira até mais perigosa de ler a Bíblia. Olha só, eu vou falar mais sobre isso, que é a maneira mística de da gente ler a Bíblia. Uma das maneiras de ler a mesma passagem da Bíblia a gente pode ler de várias maneiras. E uma dessa maneira é a mística. É sobre a mística que eu quero falar com você nesse vídeo. Primeiro, da onde vem essa palavra mística? Olha, todas essas palavras mística, mito, mistério, elas vêm de uma mesma raiz, é uma palavra grega, que é musteion, que quer dizer o seguinte: fechar os olhos ou a boca. E qual que é a ideia, então, que está dando isso, essa raiz aí dessa palavra? É a gente ficar mais em silêncio, mais meditar, mais contemplar. Vocês podem ver que também essa palavra mística, a mesma coisa em inglês, mystic, myth e mystery. Então, no português é a mesma raiz e tudo vem do grego, que quer dizer, olha, falar menos, escutar mais e receber mais. E olha só, na realidade, tem muitas passagens da Bíblia que a gente lê, são passagens conhecidas, que a gente está acostumado a ler, mas na verdade são passagens místicas da Bíblia, que no começo causou muito impacto, mas que com o passar do tempo a gente ficou acostumado. Vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo é uma visão que teve o profeta Isaías. Olha, eu vou colocar aqui na tela para a gente compartilhar, Isaías capítulo 6, que ele diz o seguinte, olha só: vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é um texto famoso que entrou até nos cultos de católico, protestante, judaico. É bastante usado nas igrejas e sinagogas. Santo, Santo, Santo. Mas na realidade, qual que é a origem dessa passagem? É uma visão mística que o Isaías teve. Também no Novo Testamento, a mesma coisa. Vamos pegar agora Mateus capítulo 17, a famosa passagem da transfiguração de Jesus, que a gente está acostumado a escutar muito e perdeu aquele misticismo original dessa passagem. Enquanto eu vou ler essa passagem, eu vou colocar na tela uma pintura do renascentista Rafael, italiano, que é considerada uma das pinturas mais sublimes da história da arte, Transfiguração de Jesus. E olha só, vamos ler juntos a passagem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, essa é uma passagem muito mística da Bíblia, mas que a gente se acostumou e a gente lê como se fosse uma história, mas na verdade a origem dela é mística. E agora, tendo isso em mente, olha só que bacana, eu quero fazer aqui um exercício com você, olha só. Eu quero trazer aqui uma outra passagem bíblica também famosa, que está em Daniel, capítulo 7, e eu vou colocar aqui na tela, e olha só, olha como está escrito ali. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça claro como a lã. O seu trono eram chamas de fogo. Então, também parece ser
uma passagem mística, mas agora eu quero trazer uma coisa diferente. Eu quero trazer um comentário feito por um rabino cabalista do século XVI, ou seja, é, quase 500 anos antes de nós. E olha só que interessante o que esse cabalista, o que esse místico vai falar sobre essa passagem de Daniel. Olha só, acompanha comigo. Eu vou colocar aqui a passagem na tela e eu vou ler aqui, olha só. Acompanha comigo, olha só que interessante. Uma pessoa empobrecida pensa que Deus é um ancião com cabelos brancos, sentado no maravilhoso trono de fogo, que brilha com inumeráveis faíscas, como diz a Bíblia. E aí ele cita a passagem de Daniel. Imaginando isso e fantasias similares, o tolo, olha, ele está chamando de tolo, hein? O tolo corporaliza Deus e cai numa das armadilhas que destroem a fé. Sua reverência a Deus é limitada por sua imaginação, né? Quando imagina que é um ancião. Mas se você é uma pessoa iluminada, você sabe sobre a unidade de Deus, você sabe que o divino não tem categorias corpóreas, isso nunca pode ser aplicado a Deus, chamar ou imaginar que Deus seja um ancião de barbas brancas. Então você se pergunta, atônito, o que eu sou? Sou um grão de mostarda no meio da esfera da Lua, que por sua vez é um grão de mostarda dentro da próxima esfera, e o mesmo com esta esfera em relação à próxima. Assim é com todas as esferas, uma no interior da outra, e todas juntas são um grão de mostarda de outras expansões. E todas são um grão de mostarda no interior de outras expansões. Com esse pensamento, a sua reverência é revigorada, o amor em sua alma se expande. E eu queria aqui fazer uns comentários sobre essa passagem desse cabalista, desse místico. Em primeiro lugar, por que ele está falando que se você realmente imagina Deus como um ancião sentado num trono de barbas brancas, por que isso pode destruir a sua fé? Né? Muita gente tem essa imagem de Deus. E por que isso pode destruir a fé? Porque o cabalista, esse místico, está dizendo o seguinte: para algumas pessoas mais sofisticadas, se você passa essa imagem simplória, a pessoa vai falar: ah, mas isso não existe, como é que Deus é esse ancião? Então isso pode destruir a fé de pessoas sofisticadas. Muito bem, continuando no texto aí que está na tela, olha só. De repente, nesse texto, ele estava falando, o místico estava falando sobre o divino, e de repente ele falou, mas o que sou eu? Então, o que ele está nos propondo aqui, está dizendo o seguinte, olha, ao invés de a gente questionar o que é Deus, como é Deus, mais fácil, vamos questionar o que somos nós, o que é o ser humano. E aí, interessante, ele fala o seguinte, nós somos, afinal de contas, uma sementinha de mostarda, que é uma sementinha bem pequenininha, que na verdade está dentro de uma esfera, de outra esfera, de outra esfera, de outra esfera. Agora, veja só que bacana. Isso aí, essa imagem e esse texto foi escrito há 500 anos atrás, é uma imagem que está muito ligada com as descobertas muito recentes da ciência. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o planeta Terra não está no centro do universo. O planeta Terra ele está, na verdade, girando ao redor do Sol, com outros outros também estão girando ao redor do Sol. Tudo isso está dentro ou seja, estamos dentro do sistema solar. Esse sistema solar está dentro da Via Láctea, uma coisa já enorme, e essa Via Láctea, segundo os cientistas, está girando ao redor de um buraco negro, e os cientistas chamam de buraco negro, não é porque é um buraco, não é porque é negro, simplesmente que a gente não sabe o que é isso, os cientistas não sabem exatamente o que é um buraco negro. Toda a Via Láctea está girando ao redor de um buraco negro, e para completar esse giro, vai levar 250 milhões de anos. E a Via Láctea é uma galáxia
e existem centenas de bilhões de outras galáxias, ou seja, é uma coisa enorme. E nós somos aí um pontinho de mostarda. Como disse esse místico, há 500 anos atrás, ele já teve uma ideia, né? A cosmologia na época era muito precária, mas ele já teve uma ideia do que nós somos um pequeno dentro de uma esfera, dentro de outra esfera, dentro de outra esfera. E aí, finalmente, para a gente entender o final do texto, por que o místico está dizendo que quando a gente vê, então, nos vemos como um pontinho de mostarda, por que isso, no final, revigora a nossa fé? Isso, para muita gente, leva ao ceticismo e ao ateísmo. Nós somos uma poeira cósmica, mas para o místico, ele falou, não, isso aí vai revigorar a sua fé mais do que pensar que Deus é o ancião de barbas brancas. Por que isso? Porque se nós pensarmos que nós somos um pontinho, uma fração dentro de um infinito, estamos dentro desse infinito. Então, apesar que somos uma fração desse infinito, nós também fazemos parte de todo esse infinito. Nós fazemos parte do todo. Então, isso revigora a fé de uma pessoa mais mística. E já que a gente está falando mencionei que ele é um cabalista, olha só, Cabala não é um livro, Cabala é um conjunto de conhecimento místico, e a palavra Cabala em hebraico quer dizer recebimento. Isso quer dizer o seguinte, para você entrar nesse mundo da mística, da Cabala, você precisa receber de alguém. A Cabala também a Cabala é uma das partes da mística. A mística é muito variado, tem muitas fontes. Eu estou falando aqui de uma específica da Cabala, muito famosa, se fala muito em Cabala, por isso que eu quero trazer aqui. E a Cabala, a mística, é para poucos. No final das contas, pouca gente mexe com isso, mexe com Cabala, mexe com mística, não é para todo mundo. Por quê? Porque o que o místico fala, e esse texto a gente acabou de ver isso, ele muitas vezes vai contra a visão mais tradicionalista da massa, da maioria das pessoas. O místico vai falar coisas que pode chocar as outras pessoas. Por isso que a maior parte dos livros da Cabala, eles estão escritos de uma forma enigmática, está tudo em aramaico, que é justamente para as pessoas não terem muito acesso. Geralmente, numa biblioteca, os livros de Cabala ficam nas prateleiras mais acima, para as pessoas terem dificuldade de acesso. Existe a ideia de que para você estudar a Cabala, você precisa ter um conhecimento sólido de Bíblia, você precisa ter mais de 40 anos, você, de preferência, casado, casada, não é obrigatório, mas especialmente você precisa ter uma estabilidade emocional para entrar nesse mundo. Olha só que interessante. E eu quero trazer mais aqui mais um cabalista famoso dos tempos antigos, que era Isaac de Aco. Aco é uma cidade aqui em Israel, que é conhecida em português como Acre, né? Então, lá um cabalista que viveu ali, olha só uma coisa bonita que ele falou, eu vou colocar aqui na tela. Esforce-se para ver uma luz celestial. Ou seja, precisa ter um esforço para entrar no mundo da mística, da Cabala, esforce-se, mas lá tem uma luz celestial. Pois eu te trouxe a um vasto oceano. Olha só, a mística é um vasto oceano. Mas cuidado, esforce-se para ver, mas não se afogue. Olha só que interessante como ele está falando. E para fechar isso, eu quero trazer uma passagem que os cabalistas, os místicos gostam muito da Bíblia, que é uma passagem que está no Salmo, capítulo 34, versículo 8, eu vou colocar aqui na tela, que está escrito o seguinte: prove e veja que Deus é bom. Então, para o místico, para o cabalista, a ideia não é você, lógico, tem sempre a crença, mas é menos crença e mais para você experimentar, ou como se diz também, experienciar, fazer parte também, meditar e também ter o seu momento místico e através de você provar isso, de você experimentar isso, aí a sua conclusão é que vai ser realmente Deus é bom. E é isso, então eu quero fazer um convite para você agora.
eu quero estender a minha mão para você pegar na minha mão e eu quero te levar no meu próximo curso que vem aí para o mundo da mística, não só a Cabala, quero falar também de Teresa de Ávila, quero falar dos sufistas islâmicos e de outros místicos. E no curso que eu vou em breve abrir, que se chama A Cabala da Bíblia, Mergulhe na Mística, de Teresa de Ávila, dos sufistas islâmicos e dos rabinos cabalistas. Já tenho data, final desse mês, vai começar no dia 31 de julho. Nos próximos vídeos eu vou dar mais informações. Se você recebeu esse vídeo recebeu aí nas redes sociais e quiser receber no seu e-mail, entre na minha comunidade, nesse endereço que está aqui na tela, tá bom? Enquanto isso, aqui da Terra Santa, aqui da Terra da Bíblia, eu quero te enviar desejos de muita saúde para você, muita paz, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.